A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos aqui deste canal. Eu venho aqui trazer uma mensagem, um recado de Deus muito relevante devido ao tempo em que nós estamos enfrentando. Nós estamos em guerra espiritual. Então eu quero chamar a sua atenção para este vídeo. Não saia, fique até o final, porque Deus tem uma palavra para você. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, deixa o seu like e compartilha este vídeo para muitas pessoas. E também não se esqueça de ativar o sininho. Eu quero deixar uma palavra para você. Nós estamos em um período de eleição. Nós temos uma grande responsabilidade em nossas mãos. Você pode fazer uma grande diferença. Eu quero ler um texto para você, porque a pergunta que eu faço para você: quem você escolhe? Barrabás ou Jesus? Eu quero ler um texto para você em Mateus, capítulo 27, a partir do verso 11, e você me acompanhe, porque olha o que está escrito. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinha entregado. Eu quero aqui dizer para você que diante de você, Deus te dá uma opção de escolha. Deus sempre vai nos chamar a tomar uma decisão. Deus, em sua palavra, Ele nos mostra o quanto Ele, o próprio Deus, aborrece a indecisão. Deus, usando o profeta Elias para alertar o povo, dizendo: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é o teu Deus, então segue a Deus. Se Baal é o teu Deus, então segue a Baal. Deus dizendo por intermédio do anjo da igreja que ele tem ânsia de vômito para aqueles que não é nem quente nem frio, mas morno. A mornidão é uma indecisão. Então eu quero aqui a priori te chamar a atenção que Deus sempre vai nos chamar a tomar uma decisão e a fazer uma escolha. Ele põe sobre nós duas portas, a estreita e a larga. Ele põe diante de nós dois caminhos, o caminho da bênção e da maldição. Diante disso, eu quero chamar você para a realidade em que nós estamos vivendo hoje. A questão não é mais política, mas é questão de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Nós estamos em guerra, nós estamos em uma batalha espiritual.
E Deus convoca o seu povo a tomar uma decisão e a se posicionar para lutar com todas as armaduras contra todos os principados e potestades. Aqui nós estamos diante de um texto em que Jesus é preso. Nós estamos diante de um texto em que Barrabás é preso. Ele está preso. Quem era Barrabás? Barrabás, ele foi um bandido que acabou sendo solto por Pilatos quando este acabou ouvindo os pedidos da multidão. Barrabás, um criminoso que havia provocado grande rebelião na sua época. E na época ali, como era de costume no período da Páscoa, soltar um dos criminosos. E ali Pilatos chama o povo a fazer uma escolha. Pilatos convoca o povo, a multidão, a decidir escolher soltar Barrabás ou Jesus. Pedro, em seu sermão em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, ele descreve Barrabás como homicida e descreve Jesus como príncipe da vida, santo e justo. A multidão preferiu escolher Barrabás, aquele que é homicida, aquele que defende os valores que anda na contramão dos princípios do Senhor. A multidão preferiu escolher um criminoso, um rebelde, a escolher Jesus, o príncipe da vida, o autor da vida. Esse profundo contraste entre Barrabás, homicida, e Jesus, autor da vida, príncipe da vida, mostra para nós, evidencia para nós a tão insensatez daquele povo em escolher Barrabás e rejeitar Jesus. Escolhe aquele que mata, aquele que rouba, e rejeita aquele que dá vida, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que liberta. Esse contraste profundo entre Barrabás e Jesus vai evidenciar para nós a eloquente cegueira daquele povo em escolher um ladrão em vez de escolher o príncipe da vida. E aqui em Mateus capítulo 27, eu quero trazer algumas verdades para você, porque nós estamos em um período em que nós estamos sendo convocados a tomar uma decisão e fazer uma escolha. A tua escolha pode refletir e muito lá na frente. Então atente para o que eu vou dizer aqui, porque nesse texto de Mateus capítulo 27, o povo escolhe Barrabás a negar Jesus, rejeita Jesus, escolhe Barrabás. Algumas verdades precisam aqui ser dita para você. A primeira verdade é que é preciso você ouvir a voz de Deus. Não seja manipulado por ninguém. A mensagem da esposa de Pilatos foi um aviso, porque no verso 19 está escrito assim: e estando ele no tribunal, sua mulher, a mulher de Pilatos, mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, Jesus, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Aquele aviso
daquela mulher de Pilatos ao seu marido foi a voz de Deus. Deus tem muitas maneiras de reprimir os pecadores a fazer escolhas erradas. Pilatos está aqui diante de uma escolha. Pilatos escolhe soltar Jesus ou soltar Barrabás. Deus usa aquela mulher de Pilatos em sonho, e aquela mulher de Pilatos dar o recado a Pilatos: não se envolva com este justo, não se envolva. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, neste momento, cuidado para você não tapar os ouvidos à voz de Deus, ou para a voz de Deus. Deus tem muitas maneiras de reprimir as escolhas erradas de muitas pessoas. São os meios providencial de Deus, e esses meios providencial de Deus é a sua misericórdia para que algumas escolhas erradas sejam evitadas. Você está diante de uma decisão. Você vai fazer uma escolha. Quem você vai escolher para governar o nosso país? De um lado você tem um que defende os valores absolutos da fé cristã. Do outro lado você tem um que anda na contramão dos princípios de Deus. Se na época de Jesus Barrabás era ladrão, era homicida, hoje nós estamos diante de um que, ainda que não seja homicida literalmente, sangrando, derramando sangue com as próprias mãos, mas é homicida em defender o aborto, em legalizar as drogas, em defender bandidos que roubam na sociedade. Você está diante de uma decisão, e Deus tem levantado pessoas para te avisar, assim como levantou a mulher de Pilatos para dizer para ele: não se envolva com esse justo. É preciso você dar ouvido à voz providencial de Deus. Deus tem levantado milhares e milhares de pessoas para te avisar. Você que ainda está em cima do muro, você que ainda não sabe em quem escolher, Deus está falando por meio da sua voz providencial para você escolher a pessoa certa. Uma outra verdade que esse texto de Mateus 27 nos ensina é que a decisão está com você. Pilatos aqui é um covarde. Pilatos aqui tem o poder de decidir soltar o justo. Pilatos tem um poder aqui de soltar o inocente. É verdade que eu não quero entrar aqui no mérito da questão da soberania de Deus. Jesus teria que morrer, mas não isenta a responsabilidade de um homem. Pilatos tem uma responsabilidade. A decisão está em Pilatos. No verso 17 e 21 diz assim: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus? No verso 21 está escrito: de novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam a multidão: Barrabás. Eu quero que você preste atenção. A decisão está com você. Não faça como Pilatos. Está em tuas mãos o poder de decidir. Decida. Não seja manipulado por ninguém. Você não pode ser manipulado por ninguém. Pilatos aqui covardemente transfere a responsabilidade que está na mão dele de decidir para que o povo decidisse por ele. O
povo cegamente prefere soltar um homicida, um rebelde, um ladrão, em detrimento de rejeitar o príncipe da vida, o autor da vida. Estamos perto de decidir a nossa, ou melhor, o nosso representante. Diante de um lado, nós temos que é Jair Messias Bolsonaro. Do outro lado, nós temos que é Lula. A quem você escolhe? Quem você vai escolher? Que defende os princípios da família, os valores absolutos da fé cristã. Você escolhe ele ou escolhe o outro que anda na contramão dos princípios, dos valores da nossa fé cristã? A quem você escolhe? Barrabás ou Jesus? É preciso entender que as nossas escolhas têm consequências de curto, médio e longo prazo. Não permita que você seja manipulado por ninguém. Você é um ser pensante, você é um ser que reflete, você é um ser que coloca na balança alguns princípios a julgar, e você tem o poder de decidir, você tem o poder de discernir o que é certo, bem como o que é errado. Decida, faça as suas escolhas. Agora escolha com consciência. Escolha com consciência. Se você é cristão, é fácil entender o que eu estou falando. Mas se você não é cristão, pense nos seus filhos, pense nos seus netos, pense em sua família. De um lado você tem que defende os valores absolutos da nossa fé cristã. Do outro lado você tem o outro que não defende os valores da nossa fé cristã. Barrabás ou Jesus, a quem você escolhe? Espero que você reflita sobre essa mensagem. Se de um lado você tem um homicida, do outro lado você tem o príncipe da vida. De um lado hoje você tem que tem o seu currículo manchado, tem o seu currículo manchado por tudo aquilo que fez para o nosso país, para o nosso Brasil. Do outro lado, você tem que defende a família, que defende os valores da nossa fé cristã. Então, faça a sua parte. Deus te chama a fazer uma escolha. Saia de cima do muro. Não fique cocheando entre dois pensamentos. Compartilhe este vídeo para pessoas, para milhares de pessoas, para que este vídeo possa chegar para o maior número de pessoas, a fim de que possa despertar para uma realidade. Nós estamos em batalha espiritual, mas nesta batalha a luz sempre vai prevalecer sobre as trevas. Deus está no seu trono e Ele tem todo o controle nas suas mãos. A terra pode estar em desespero, a terra pode entrar em colapso, desespero, em crise, mas o céu não anda em crise, porque Deus está no trono e tem a história nas rédeas de sua mão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa.